Prezados alunos de Sistemas de Informações Gerenciais, estamos aqui retomando as nossas videoaulas. Vamos falar nesta unidade 2 sobre uma temática de fundamental importância, o software. No início da computação, o software ele era um recurso marginal. As indústrias, as empresas adquiriam o hardware e ganhavam o software como um apêndice, como um mal necessário. Hoje, essa situação ela é bastante diferente. Em alguns casos, o preço do software supera em muito o custo do hardware. Isso é relativamente fácil de explicar, apesar de num primeiro momento ser difícil de compreender, porque o hardware ele é palpável e o software não. O software é um conceito, o software é uma ideia. Ele representa, em última análise, um conjunto de instruções. Se você imaginar essa analogia do software como uma receita ou como um manual de instruções, imagina que você vai para um camping, leva a barraca, que é o hardware, é o conjunto de componentes físicos. O que seria o software nesse exemplo? Aquele manualzinho de instruções que ensina como montar a barraca. E se você já passou por essa experiência, eu não sou muito hábil com essas atividades manuais, eu praticamente tive que dormir ao relento ou no carro, porque eu tive enorme dificuldade em executar as instruções. Ou, colocando de outra maneira, na minha concepção, a complexidade do software era muito grande. E é assim que a gente pode explicar hoje um tipo muito peculiar de software, que é o que nós chamamos de sistema operacional. Você já deve estar habituado com Windows nas suas diversas versões. A mais atual, com a qual nós estamos trabalhando hoje, é o Windows 10. Mas existe o Windows XP, o Windows Millennium Edition, o Windows 2004, existe uma enormidade de sistemas operacionais. E esse conjunto, essa família que é de propriedade de uma empresa chamada Microsoft, ela atua tanto com um tipo de hardware chamado PC, Personal Computer, como para dispositivos móveis, o Windows Mobile. No Brasil ele ainda é forte, ele tem uma parcela significativa de mercado. Mas a gente não pode deixar de tratar da temática sistemas operacionais sem discutir outras famílias, como por exemplo a família de sistemas operacionais da da Apple, o Mac. Nós temos, por exemplo, para dispositivos móveis, o iOS e para a família dos PCs, o Mac OS X, que tem algumas nomenclaturas ligadas normalmente a felinos. E um outro fenômeno do mercado, que é a plataforma Android. Se você não adquire um equipamento de tecnologia Macintosh, um iPhone, você muito provavelmente vai portar um dispositivo de tecnologia Android. E observa, o fabricante do handset ou do conjunto de dispositivos físicos pode ser Motorola, pode ser HTC, pode ser a própria Google, que tem manifestado interesse de atuar nessa área de produção de hardware, mas o Android está disponível para uma enormidade de dispositivos. E qual que é a importância dessa questão do sistema operacional? Que, em última análise, o usuário interage com uma outra camada de software, que é o aplicativo, tanto para PCs quanto para dispositivos móveis. E os aplicativos, tipicamente, são desenvolvidos para uma determinada plataforma. Você vai fazer o download de um aplicativo, normalmente ele te pergunta, é para Android, é para o Windows Mobile ou é para iOS? Nessa perspectiva, é que é importante que você compreenda que a decisão
pelo sistema operacional, indiretamente estabelece para você o conjunto de aplicativos aos quais você terá acesso. Os grandes aplicativos, aqueles líderes de mercado, normalmente estão disponíveis para as principais plataformas, mas eventualmente você pode ter algum aplicativo específico para uma determinada plataforma. Então, quando você vai fazer esse tipo de análise, primeiro você determina qual ou quais os aplicativos são necessários ou me interessam. Depois você tem que verificar para qual ou quais sistemas operacionais aqueles aplicativos estão disponíveis e, por via de consequência, qual ou quais plataformas de hardware são compatíveis com aquele sistema operacional que eu pretendo usar. No frigir dos ovos, a análise deve se basear numa relação custo-benefício. Vamos ilustrar o que eu estou falando. Minha filha me questiona, ela é apaixonada com o iPhone dela. E eu não tenho um iPhone, eu tenho um Android. De tecnologia relativamente simples, não é sofisticado. Ela me questiona, pai, por que você não compra um iPhone para você? E a minha resposta para ela, que acaba não fazendo sentido, é: filha, a relação custo-benefício não é vantajosa. Ou, de outra maneira dizendo, eu não entendo que justifica pagar o custo de um iPhone. É uma decisão pessoal minha, uma interpretação pessoal minha. Quem pensa diferente não significa que está errado. Eu só estou ilustrando que isso na minha esfera pessoal, particular. Quando você está trabalhando como gestor dentro de uma organização, numa corporação privada ou numa organização não governamental ou eventualmente numa organização governamental, você deve se preocupar bastante com isso. Por exemplo, no Brasil já existe uma legislação que órgãos governamentais devem necessariamente optar por usar software livre. O uso do software livre acaba, de alguma maneira, te levando para o Android, no caso dos dispositivos móveis, ou para o Linux, no caso dos PCs. Isso quer dizer que, naquele contexto, há uma definição, uma decisão que extrapola as questões técnicas. É uma questão de gestão. E a gente tem sempre que tentar harmonizar o custo e os benefícios, uma relação custo-benefício. A análise, ela deve ser mais abrangente e levando em consideração minimamente essas duas variáveis. Ok? Eu agradeço pela atenção. Até a próxima aula. Um abraço.